E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Então, se você está aí e ainda não me conhece, vai conhecer agora. Veja, essa pessoa que vos fala, né? Eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, fiquem à vontade aí para interagir com a nossa aula, né? Daqui a pouco eu vou dar os caminhos por onde vocês podem fazer isso. Mas a gente finalizou aí o conteúdo de ginástica. Então, a gente hoje dá início, né, ao conteúdo de esporte. Eu dei um spoilerzinho na aula passada, né? Dizendo que a gente ia chegar nesse momento. Então, a gente fez lá no conteúdo de ginástica algumas atividades práticas. Vimos aí a história, né, a evolução e falamos sobre as capacidades físicas, né, que está aí diretamente interligada com os esportes também. Então, já façam esse link aí, né, com esses conteúdos. E caso você tenha perdido, né, daqui a pouco eu vou colocar um QR Code para que vocês possam ir lá na aula anterior, ver o conteúdo e entender como é que se deu esse processo dentro da unidade passada, né? É muito importante. Então, hoje começo agradecendo a Raquel, que está aqui fazendo, né, a tradução simultânea. Primeira vez dela na minha aula, ela participa já de vários outros professores, né? Então, é um prazer ter ela aqui e eu sempre chamo vocês para que vocês prestem atenção, né, ao que ela está falando, porque enquanto eu falo com vocês, né, através da oralidade, ela está falando aí através da língua brasileira de sinais. Então, assim como qualquer outra língua, né, a língua inglesa, a língua espanhola, vocês param para aprender, para ver filme, série, escutar música. Por que não aproveitar esse momento para poder aprender aí um pouquinho de como falar sobre diversos assuntos e também sobre os assuntos de educação física através dessa língua. Então fiquem aí à vontade para aprender comigo e com Raquel, mas não somente conosco, né? Hoje eu tenho aqui uma pessoa ilustre, maravilhosa, que sempre contribui bastante e que me faz, por osmose, né, ter um outro vocabulário. Quando essa mulher está aqui, as palavras bonitas saem assim, automaticamente, que é a nossa querida professora Viviane. Cheio de firulas você, tá todo amostrado. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui prontinha e conectada, então você que tá em casa, tenta participar da nossa aula através do app, deixa seu comentário também lá no canal do YouTube e a gente vai conversando o tempo todo, né, professora Helena? Com certeza. Então essa interação é muito importante para que a gente entenda como é que esse conteúdo está chegando para vocês, né? E quando vocês dão feedback, vocês aí cheios de criatividade, né? De atualidades. Tem coisas que a gente nem sabe que existe, porque vocês já estão aí super, hiper, mega conectados e conectadas, né? Dentro da realidade, né? Dentro da atualidade. Então, vão aí contribuindo com a gente, principalmente nesse que é um dos conteúdos que mais, eu acho que se aproxima, né, de vocês, que sempre está presente. Inclusive, aqui em Recife, a gente teve eventos esportivos muito importantes, né? Nós tivemos aí o campeonato de basquete, né, onde a gente recebeu pessoas de diversos países, então movimentou muito aí a economia, né, o turismo. Veja, quanto o esporte pode contribuir para a nossa sociedade, né? Então, tivemos também aí a Supercopa de Vôlei, né? Onde o Sada Cruzeiro jogou lá com o Itambé. E um jogão. Infelizmente eu não consegui estar lá. Chateado. Tô na mágoa até agora, professor. Porque não conseguimos comprar nossos ingressos, né? E inclusive vou até puxar esse ponto para a gente entender o quanto é importante, né, a democratização do esporte. Os ingressos estavam em um valor mais acessível, né? Se eu não me engano, sei lá, estavam uns R$40 para estudante. Então, isso faz com que esgote rápido, né? As pessoas gostam de consumir esporte, cultura. Às vezes, o que falta é ter eventos que sejam acessíveis. Então, dessa forma, eu trago essa reflexão para vocês, né? Será que a gente realmente não quer ir ver ou a gente não consegue,
né? O que é que precisa ser feito para que a gente consiga cada vez mais assistir esses esportes, né? Vivenciar eles além do futebol. Porque futebol a gente sempre tem jogo, né? Sei que vocês lotam aí as arenas daqui, né? Vão lá para a ilha, vão lá para o CT do Santa Cruz, né? E sempre lotam os estádios. E por que não a gente ocupar outros espaços como o Geraldão, né? Que é grandão e que a gente pode aí lotar com um público bem legal para fazer essa democratização do esporte. Então é muito importante. Vejam quanta coisa a gente já falou e eu nem entrei no conteúdo ainda em si, mas porque o esporte ele está aí muito próximo, né? Nas redes sociais, nos veículos de comunicação, a gente sempre está consumindo. Então, por isso que eu digo que eu acho que ele é mais próximo de vocês, né? Quando a gente fala de algo mais específico, como a ginástica, é uma modalidade que a gente costuma ver mais dentro das Olimpíadas, né? Então, veja, a gente demora muito tempo para poder experimentar, mesmo que visualmente, essa modalidade, né? Essas modalidades, na verdade. Então, falando na ginástica, né? Na aula anterior nós terminamos o conteúdo e tá aí o QR Code para vocês, de forma mais fácil, conseguirem acessar, né, esse conteúdo. Então, em todas as aulas, vocês vão conseguir encontrar um QR Code que vai direcionar vocês para o conteúdo anterior. Então, vocês conseguem fazer aí uma linha do tempo, né? No caso, de forma contrária, vocês vão vendo, aí vai para a anterior, dela vai para a anterior, até chegar na primeira. E aí depois vai seguindo. Né? Aquele anteriormente, quando a gente começar a assistir uma série. Exatamente, anteriormente. E aí você vê lá um spoilerzinho e vai acompanhando esse conteúdo. Então, os nossos recados de sempre, né? A professora Vivi já está ali no chat. Então, é através dele que vocês conseguem essa comunicação. Nele vocês podem assistir às aulas ao vivo e também no repositório, sem consumir os dados móveis, né? Então, isso é muito importante, porque eu sei que vocês adoram ficar nas redes sociais, assistindo vídeos, vendo a vida dos outros, né? A gente gosta de entender como é que tá a vida das pessoas. Então, também tem os vídeos no YouTube que vocês gostam, jogos, tudo isso consome internet, né? E aí você vai dizer, ah, professor, mas depois da sala de aula eu vou consumir minha internet, né? Aí para assistir a aula, vai, porque é importante também, né? Nesse caso aí, sem se preocupar de que a internet vai acabar. Então, se você é nosso ou nossa estudante aí da rede municipal, vocês podem aí acessar o aplicativo com o número de matrícula e data de nascimento. E aí, de repente, você está assistindo na TV Nova, né? Aí num salão de beleza, né? Esperando aí para ser atendido num médico, numa padaria tomando um cafezinho. De repente, você diz, opa, gostei dessa aula, o professor está convidando a gente. Tô mesmo, né? Vai lá no YouTube, além de assistir ao vivo pela TV, vocês podem ir no canal do Educa Recife, lá no YouTube, tem um QR Code na tela também. Se não conseguir escanear ele agora, pode colocar na barra de pesquisa e ver lá as diversas playlists. Além da do 9º ano, nós temos, né, as outras turmas do Fundamental, dos anos iniciais, e também a educação de jovens e adultos. Então, de repente, se você é adulto e está dizendo, oxe, eu quero ver coisa de 9º ano, não. Estou assistindo aqui na TV, mas quero ver outras coisas. Vai lá na educação de jovens e adultos e está tudo certo. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo específico de hoje. E a gente começa entendendo um pouquinho de como a gente pode definir o esporte, né? Porque, por mais que a gente conheça as modalidades, essa definição ela é muito importante. Então, o esporte é toda a atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. Então, já é muito importante aí falar sobre atividade física, né? Que a gente fala sempre atividade física, exercício físico. Então, a atividade está mais voltada aí para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Os exercícios já estão mais voltados para aquilo que é programado, que a gente fala mais dos exercícios quando fala de musculação, aulas de ginástica, né? Funcional. Então, tudo que é muito ali é elaborado. E aí a gente fala que é uma atividade física competitiva porque está dentro de instituições, né? Dentro dos esportes, a gente tem instituições responsáveis por cada modalidade que fazem com que essas regras elas sejam estabelecidas e seguidas também, né? Então,
por isso que essa definição traz isso aí. E a parte da competição, eu vou explicar daqui a pouco que essa competição ela se dá de diversas formas, né? Dentro do mundo da educação física. A gente pode encontrar ela aí de diferentes maneiras. Mas como a gente distingue, né? Dentro dessa definição. Então, continuando ainda a definição, os esportes, eles podem ser aí praticados de diversas formas. A gente tem aí individual ou coletiva, né? Porque a gente tem modalidades que você, por mais que você esteja competindo com a outra pessoa, né? A gente tem aí a capacidade de colocar as técnicas, né? De se preparar sozinho ou sozinha. Então, eu já fui atleta de judô por uns 7, 8 anos aí da minha vida. E por mais que a gente treine coletivamente, durante aquele momento de competição, o resultado, né, só depende do nosso esforço, da nossa capacidade e da nossa técnica. Então, por isso que a gente diz que são modalidades individuais. E a gente tem as coletivas, né? A gente tem aí o vôlei, futebol, futsal, basquete. Então, essas que vocês competem, né? Que vocês jogam em grupo. Então, professor, então quando eu estou em dupla, como é que eu caracterizo, né? Como é que eu defino? Eu vou dizer que é um esporte praticado em dupla. A gente diz que é um esporte aí que se encaixa na parte coletiva, porque você está ali colaborando, né? Existe uma colaboração entre as duas pessoas que estão competindo. E além disso, nós temos outras formas, né? Pode ser aí de uma forma profissional, então a gente tem diversos modelos, né? E que a gente pode citar como exemplo de pessoas que utilizam o esporte como algo profissional. E aí eu digo ainda para vocês que vai muito além daqueles atletas que vocês veem no campo ou na quadra, né? Praticando tais modalidades. Porque o esporte em si, ele faz com que outras profissões sejam agregadas, né? O esporte, ele emprega pessoas para além dos competidores. Então, lá numa equipe, seja ela de qualquer modalidade, existem os preparadores físicos, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por estabelecer treinos ali específicos que melhoram as capacidades físicas de cada atleta, né? Ou do coletivo de atletas. Existem lá os árbitros, né? E que estão ali fiscalizando, regularizando, né, as partidas, que também recebem, trabalham profissionalmente com isso. Existem fisioterapeutas que entram dentro do esporte, né? Então existe aí uma gama de profissões que estão ligadas ao esporte. Inclusive, aquela pessoa que vai lá fazer toda a limpeza dos vestiários, né? A limpeza do campo ou da quadra, que faz manutenção, né, dos equipamentos, são tão importantes quanto os atletas que exibem lá o esporte para vocês. Porque sem essas pessoas, o esporte ele não seria possível. Imagina se a gente não tivesse, né, profissões que auxiliassem aí essa prática, né? Como é que a gente ia chegar lá e ter uma quadra, por exemplo, sem condições de uso, né, porque não tem uma manutenção? Então, todas essas pessoas, elas são envolvidas profissionalmente dentro do esporte. Então, é muito importante a gente abrir esse leque, né, e tirar da cabeça que, não, então a parte profissional do esporte só está ligada ao atleta. Não, né? Liga aí muitas outras pessoas e profissões. E você tem as outras pessoas por trás do atleta, né, professor? Você tem nutricionista, você tem preparador físico, você tem fisioterapeuta, médicos. Então, assim, é uma galera que investe, né? Exatamente. Que investe o esforço, né, e coloca ali a sua área profissional para poder fazer com que aquela pessoa tenha resultados. A professora Vivi trouxe uma coisa muito importante, que é a parte nutricional, né? Infelizmente, nem todos os atletas conseguem ter, mas é algo extremamente importante, porque por mais que você tenha um preparador físico que está lá auxiliando você dentro da sua, né, para preparar o seu físico, se o atleta não tem uma boa alimentação, automaticamente o rendimento, né, vai ser ali comprometido. Sim. Porque se você não come bem, você não tem energia, né? Começa a emagrecer demais,
ou ganhar peso demais. Começa a adoecer também, né? Começa a adoecer também. Então, tem toda essa gama aí de pessoas dentro desse ramo. Então, a forma recreativa, e essa aí eu tenho certeza que vocês conhecem até demais, né? Então, a gente pode usar o esporte aí também como uma forma de diversão. E aí eu vou daqui a pouco dizer como é que a gente difere o jogo ali do esporte, né? Também a gente tem essa diferenciação. Ou para a melhora da saúde. Então, tem gente que odeia musculação. Eu conheço várias pessoas. A professora Vivi já fez assim, ó. Eu odeio musculação, pessoal. Eu prefiro esporte. Eu jogo horas... Inclusive, você joga o que, professora? Conta aí pra gente. Vá, Tênis. vá, conte. Eu jogo tênis. Eu não posso dizer isso, que a produção fica tirando onda comigo. Tá? Daqui a pouco eles levantam a cabeça ali. Mas jogo tênis e jogava vôlei quando eu era adolescente. Não jogo mais vôlei porque o joelho não deixa. Mas Tá o vendo? tênis ainda... Tá vendo? Então, tem gente que não gosta de musculação, não gosta de praticar nenhum tipo de ginástica, mas se identifica com o esporte. Então, a partir dessa prática, você também consegue fazer aí a manutenção da saúde. Então, a partir do momento que você está lá fazendo aquela prática, você tem um gasto energético, né? O seu metabolismo começa a trabalhar de uma forma diferente, os seus hormônios começam a ser produzidos de forma diferente. Então, eu sei que a professora Carol já trouxe aqui várias informações sobre genética, sobre essas questões hormonais para vocês. E aí está também ligada a essa parte da prática do exercício físico e do esporte também. Então, como eu falei para vocês, dentro das definições, a gente tem aí que frisar essa diferença entre o esporte e o jogo, né? Onde é que a gente entende o que é um jogo e onde é um esporte? E não quer dizer que o esporte não esteja ligado ao jogo, porque dentro do jogo existem diversas classificações. Mas a gente vai chegar lá. O esporte, ele é caracterizado pela existência aí de instituições que regulamentam. Então, por exemplo, a gente tem aí a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Voleibol, né? A gente tem a Federação Pernambucana de Handebol, Federação Pernambucana de Basquete. Então, são instituições que são responsáveis por instituir as regras. Então, elas dizem assim, ó, no vôlei tem que ter lá 6 atletas em quadra, tem o líbero que sai ali junto com o meio de rede em um determinado momento. Então, é uma regra estabelecida por um órgão responsável. Na nossa sociedade, existe aí a nossa Constituição, que diz o que é que a gente pode fazer ou não na sociedade, né? O que vai ser punido, né? Se você cometer um crime, você vai ter que responder por ele. Da mesma forma no esporte, se você comete uma falta, uma agressão, você precisa responder por esse ato. Então, são essas instituições que dizem quais são os limites de cada coisa e o que você pode fazer. E essas regras, elas são fixas. Por mais que existam algumas modificações a depender do nível da competição, né, a regra básica, né, a essência do esporte, daquela modalidade, ela é seguida. Então, por exemplo, no vôlei, eu gosto muito de usar o vôlei porque eu também já fui atleta de vôlei, né? Vê. E aí, quando a gente vê na Olimpíada, por exemplo, né, ou no Mundial de Vôlei, nessas competições maiores, sempre são 5 sets, né? Eles têm ali os 5 sets para fazer a rodada toda. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem, né, os Jogos Universitários de Pernambuco, que são os JUPs. E aí, nos JUPs, geralmente acontecem partidas de 3 sets. Então, só tem os 3 sets ali para definir, né, para que o resultado venha, né, para a gente saber quem ganhou e quem perdeu. Mas as regras, elas continuam as mesmas, né? Do mesmo jeito que tem as regras lá das Olimpíadas, elas também são seguidas aqui. Os 2 toques, a bola tem que ser no mesmo lugar, né? A parte da área, né? O que é bola dentro ou bola fora. Tudo é seguido da mesma forma. O que vai mudar de repente é um pouco a organização da competição. Já no jogo, né? A gente tem a liberdade de modificar as regras. Então, quando vocês jogam 7 cortes. 7 cortes pode ser 7, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 10.
Tudo vai depender de quantas pessoas estão jogando. Ah, professor, mas eu utilizo ali elementos do voleibol. Porém, né, vocês não seguem as regras que são estabelecidas pelas instituições que regulamentam o vôlei. Então, nesse momento, vocês adaptaram as regras. E aí se transforma em um jogo, né? Ou, de repente, na escola às vezes acontece, vamos jogar, só tem 4 pessoas em cada time, né? Tem a rede, tem as regras, mas você mudou ali, você adaptou uma regra que é estabelecida lá pelo órgão. Então, automaticamente, você transformou esse esporte em um jogo. Legal. Tá? Então, a gente consegue aí fazer essa diferenciação dessa forma. E aí, por que eu falei antes que dentro do jogo se insere também o esporte? Dentro das classificações dos jogos, a gente tem uma classificação que é chamada de jogos pré-desportivos, que são esses que se utilizam das características de cada modalidade para poder fazer com que esse jogo ele aconteça. Então é muito importante a gente lembrar que são coisas diferentes. Inclusive, ó, combinando aí com a minha tatuagem, né? As diferenças. Então são diferentes, né? Cada um tem a sua característica. Então, ó, como é que surge, né? Aí, a história dos esportes, ela se divide em 3 partes. Então a gente tem aí, em 3 períodos, né? 3 partes. O primeiro vem lá do esporte antigo, que era praticado aí até a primeira metade do século XIX. Depois a gente teve o esporte moderno, que foi aí praticado entre 1820 e 1980. E a partir de 1980, que é o que a gente vive hoje em dia, né? Tem aí o esporte contemporâneo. Então, marquem aí esses nomezinhos, né? A gente tem 3 fases: esporte antigo, moderno e contemporâneo. Tá bom? Então, como é que surge? Já que a gente está falando de história. Nas antigas civilizações, né, nós temos 3 marcos aí de onde começaram, né, esses esportes. Então, a gente tem a China, a Grécia e os povos indígenas, né? Vejam aí que os índios sempre fazendo parte da nossa história em todos os aspectos, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre defender, né, os direitos. A gente vive aí momentos, às vezes, que essas pessoas são, né, colocadas meio que de lado, e a gente não pode deixar isso acontecer, porque são pessoas tão importantes hoje em dia como já foram, né, na criação de diversas coisas na nossa vida. Então, cada uma dessas civilizações foram responsáveis por algumas áreas do esporte. Então, lá na China nós tivemos, né, a origem e a expansão das artes marciais. Então tem imagem aí na tela para vocês, né? Tem uma prática do karatê, né, que é um treino aí das pessoas fazendo. Nós temos na Grécia, eles deram origem aí a algumas provas algumas modalidades, né, de corridas e arremessos. Então a galera gostava de repente, ó, vamos pegar isso aqui e vamos arremessar ali o mais distante possível. E aí a gente vai postar. Bora aí tu, ver quem joga mais longe? Bora. Acho que o senhor consegue, viu? Eu não me garanto, não. Mas consegue. Isso aqui, ó. É pala, né? É pala, como diria nosso amigo Revoredo. É pala. Então, os indígenas tinham uma prática chamada tiati. Eu não sei se pronuncia assim não, minha gente. Aí vocês me desculpem, tá? Mas era uma prática que aí eu não consegui imagens relacionadas a essa modalidade, mas ela era muito semelhante à prática do futebol. Então, por isso que eu trouxe aí uma imagem do futebol para vocês. E aí, a partir dessa origem, né, cada civilização dessa foi difundindo um pouco essas modalidades e essas práticas. E aí, com o passar do tempo, né, e as instituições sendo formadas e os estudos, né, científicos também sendo realizados, a gente começa a ter uma divisão, né, que se transforma em classificações ali para cada modalidade esportiva. Então, nós temos aí, e vocês vão perceber que elas são atualizadas, né? A gente precisa ir atualizando, porque, vejam, se a gente teve lá os 3 períodos, né? A gente tem
automaticamente a evolução em cada um desses. No esporte antigo era feito de uma forma. Hoje, no contemporâneo, a gente já tem aí diversas modificações. Então, quais são essas classificações? Nós temos aí os esportes de invasão, rede e parede, combate, campo e taco, esportes de marca, precisão, os técnicos combinatórios e o esports. É assim, professora? Deve ser. E esportes? Esports, é em inglês, isso. Digitais. Que são os esportes eletrônicos. Então, olha aí, vocês que gostam de joguinhos, né? Eu sei que tem uns que vocês já acompanham, né? Inclusive, tem uma galera aí do YouTube que gosta até de fazer live, né? Ali, durante uma competição, mostrando como é. E aí, já é uma atualização da nossa era moderna, né? Da nossa época de esportes modernos, né? Aí, quando a gente fala dos contemporâneos, no caso. Então, ó, vocês, daqui pra frente, a gente vai ver especificamente, né, quais modalidades fazem parte de cada uma dessas classificações. A gente vai conseguindo destrinchar, né, ali, para eu poder trazer exemplos para vocês. Então, os esportes de invasão, quais são as características, como é que a gente define, né, quais são as modalidades que fazem parte aí dessa classificação. Então, eu já vou adiantar para vocês aqui um que está relacionado ao conteúdo que nós estávamos vendo anteriormente, que é a ginástica. Quando a gente viu lá a ginástica, a gente percebe que algumas das modalidades possuem várias características. Então, na ginástica artística, por exemplo, a gente utiliza técnicas do balé, né? Automaticamente técnicas de dança de uma forma geral, e a gente utiliza técnicas de salto, de equilíbrio, ali que estão envolvidas nas capacidades físicas também. E quando a gente junta essas técnicas todas, a gente faz uma combinação. E aí por isso que a gente diz que são esportes técnico-combinatórios. Uma combinação de técnicas. Então, vocês já viram e agora vocês podem meio que fazer um link também, né? De dizer assim, ó, vi aquele conteúdo e agora eu sei que ele faz parte dessa determinada classificação. Então, eu trouxe aqui para vocês as referências, né? Aí onde a gente vê o significado, né, das palavras. Então, coloquei lá para eu trazer para vocês o significado do que é esporte, né? Vocês entenderem direitinho aí. E também o Educa Mais Brasil. Já vou aqui dar um spoiler que na próxima aula a gente vai começar a ir vendo lá do primeiro tópico, que são os esportes de invasão. E já digo que ele é um dos mais próximos dos que vocês conhecem, né? Que está ali caracterizado pela invasão do território. Mas eu deixo isso para a próxima aula. Vou passar para a professora Viviane para ela fazer as considerações dela e a gente ir se despedindo. Já fiquei curiosa, viu? Tenho minhas suspeitas do que seja, porque já sofri muito jogando essas coisas. Minha gente, foi um prazer ficar aqui na companhia de vocês e conversar com vocês. A gente se vê no próximo momento. Um cheiro e até logo. É isso aí. Então, já marca aí, né, na sua agenda, que na próxima semana nós temos aí um encontro marcado para destrinchar essas classificações dos esportes. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Raquel, né, que está aqui comigo hoje, conosco, né, e também a Cleitinho e Jonas, que estão ali. Para você que está nos assistindo, um cheiro e até a próxima.